Dando continuidade, vamos então chamar a doutora Camila Machado, que está organizando o curso junto comigo, para falar um pouquinho mais para a gente sobre a biotecnologia, um pouquinho a interação da indústria com o lado da pesquisa. A Camila, para quem não sabe, é biomédica, tem uma formação já bem ampla, sólida, fez parte do doutorado no MSK. Pós-doc. Pós-doutorado no MSK. E passou um pouco também para o lado do empreendedorismo, né? Então, Camila, por favor. Obrigada, Sérgio. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Gente, muito obrigada. Hoje quem está aqui não é a pesquisadora de ontem, é a Camila Machado, a pessoa da startup, que começou na academia e está aqui, inclusive, para falar para vocês como que a gente pode construir uma ponte e unir destinos, né? E unir motivações. Eu comentei aqui e eu acho muito importante de ressaltar que a gente não trabalha para nós, cientistas, pesquisadores, médicos, a gente trabalha para os pacientes que estão recebendo essa tecnologia que vocês estão trabalhando. É sempre muito importante saber que tem lá na ponta um paciente que vai se beneficiar do que você está estudando hoje e de que foi estudado durante anos. Né? Vocês têm condições de, já nesse segundo dia de evento, começar a perceber que a gente não só trabalha para os pacientes, mas a gente não trabalha sozinho, novamente a gente vai falar isso, e não é de um dia para a noite que a gente vai chegar numa conclusão. A gente tem uma curva de aprendizado que começa lá atrás na sua história, e isso vai sendo construído paulatinamente até você chegar num ponto onde você fale, nossa, agora eu estou no topo da minha carreira, agora eu estou no momento de alçar novos voos, agora eu quero cancelar tudo que eu estava fazendo e virar youtuber, agora eu quero, sei lá, fazer artes plásticas, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a cultivar na cabeça da gente, então, a história de, primeiro eu tenho que eliminar tudo que eu não quero fazer para chegar no que eu quero fazer. E lembrar sempre, a gente trabalha para melhorar a vida de alguém. Então, o paciente vai ser sempre o beneficiado e a ciência consegue sim resolver problemas quando ela se une e vai com esforço e motivação para algum lugar. A gente tinha programado inicialmente uma palestra que era um pouco mais relacionada à indústria, no sentido da indústria mesmo, né? Mas aí a gente teve uma mudança no nosso cronograma e aí eu estou fazendo uma ponte para trazer para vocês algumas coisas que eu também construí ao longo da minha carreira, que começou na academia. Então, eu fui uma aluna de universidade pública, eu tive bolsas da própria universidade, porque eu não tinha condições de pagar meu próprio local de moradia, não tinha condições de pagar minha alimentação. Com isso, a oportunidade que foi me dada para poder minimamente concluir a graduação com um mínimo de alimentação e transporte, eu consegui concluir minha graduação e consegui começar a sonhar com vou fazer algo mais, porque a minha família sempre me incentivou a buscar o estudo. Então é por isso que eu faço também questão muito de incentivar cada vez mais as pessoas que estão aí começando a carreira a alçar novos voos. A gente é capaz. Volto a levantar a mesma bandeira que eu levanto em todo lugar que eu vou. Vocês são criativos e vocês são capazes. Vocês têm que ter a resiliência e a sabedoria de desistir quando é necessário, tá? Então, força na peruca. Eu vou falar para vocês, então, da interação da startup com a pesquisa. Aí vocês podem pensar, nossa, mas o que é a startup? Para quem já acompanhou os 2 outros dias, a startup não é um conceito misterioso. A gente vai falar o que é a startup. Mas se a gente começasse a falar, então, um pouquinho mais além do que é startup, a gente poderia começar a falar uma linguagem que é do administrador ou do investidor ou do cara que vai pagar o que você quiser fazer, né, para você resolver algum problema gigantesco, para poder, então, vender o que a gente faz hoje em dia, ou melhor, o que a gente fez ao longo de todos os anos na academia, e isso se tornar alguma coisa que vai beneficiar um paciente.
É muito difícil a gente perceber no dia a dia onde tem biotecnologia. Eu falei isso na primeira palestra do primeiro dia e continuo insistindo. Por quê? Porque, de certa forma, tudo que você faz, tudo que você veste, tudo que você usa hoje de energia limpa, tudo que você faz para comer na sua casa, tem biotecnologia. Pode procurar, você vai achar dos mais variados, assim, requeijão, iogurte, o seu carro está sendo modificado, a água que você bebe tem coisas lá que foram paulatinamente mudando. Então, tem engenharia de coisas ao longo de muitos anos, coletada e transformada em algo que você vai usar no seu dia a dia. No nosso caso, algo que o paciente vai se beneficiar. E o governo, inclusive, fala muito disso. Vamos ser empreendedor, o brasileiro é criativo, o brasileiro é criativo. Vamos ser empreendedor, etc, etc. E o que será que a gente pode fazer de empreendedorismo e inovação para o desenvolvimento de novos fármacos e radiofármacos? Funciona? Então, de novo, eu tenho que fazer essa ressalva. Eu saí da academia, pedi a exoneração do meu cargo no estado de São Paulo para virar uma empreendedora, para virar uma CEO fundadora, cofundadora, na verdade, porque eu tenho um sócio, mas cofundadora de uma startup. Essa startup chama iRed Particles, esse é o site da empresa. E o ano passado a gente recebeu uma indicação para um prêmio que é o de Deep Tech Pioneers. O que é isso? Existe um desafio internacional que coleta todas as iniciativas de startup e ciência e junta tudo numa espécie de concurso. Esse concurso vai nomear determinadas iniciativas que podem sim ter brotado na academia ou podem ter brotado em grandes empresas, para dizer, você tem ou não tem algo que pode mudar o mundo. E essas Deep Tech Pioneers são as empresas que têm um alto impacto de revolucionar lugares. Então a gente recebeu essa indicação, foi selecionado em mais de 120 países, uma concorrência de mais de 120 países. Do Brasil tiveram 25 pessoas que foram selecionadas, e da região onde eu estou foram 2, da incubadora da Unicamp foram 2 selecionados, eu e mais um grupo. E aí isso vai ter agora, não lembro mais nem a data, mas vai ter uma consequência de você passar para um outro processo seletivo, que você pode ou não ser selecionado, e o impacto já foi começado, né? A gente deu o nosso pontapé inicial, porque agora nessa outra fase, né, ela vai ser a respeito de expor isso, ir para um lugar fora do país e fazer a apresentação da sua ideia, fazer o seu pitch. Vocês já devem ter ouvido essa palavra algumas vezes. O que é o pitch? Quem assiste Shark Tank aqui? Numa empresa de televisão famosa aí. 1, 2, sempre tem alguém. Né? Então, assim, lá fala sobre como revolucionar o negócio da manteiga passada no pão ao contrário para ver se ela não cai para baixo. Né? Eu estou dando um exemplo bem aleatório, para não usar nenhum nome, nenhuma marca. Mas existe, então, isso na vida real. Então, aquele cenário que é montado, muitas vezes tem uma parte que é até um pouco pictórica, né? Ele existe na vida real, então você tem pessoas que vão a público vender as suas ideias com um determinado padrão, que eles chamam de pitch, para você entregar a sua informação do que é que você quer vender da melhor forma, mais clara, mais efetiva, para você conseguir conquistar uma pessoa ou uma empresa ou várias pessoas e várias empresas a investirem no seu negócio ou na sua ideia, tá? E eu tenho, então, um projeto FAPESP que está suportando essa iniciativa de empreendedorismo da minha startup. Voltando a uns fundamentos que eu acho que eu preciso mencionar para vocês, porque a gente está num setor que é um pouco mais acadêmico do que focado no empreendedorismo. Embora vocês não saibam, vocês têm potencial incrível de empreendedorismo, vocês só não sabem disso. É aquela história que eu falei, a biotecnologia está imersa na vida de vocês. O empreendedorismo também está imerso na vida de vocês.
Por quê? Ontem a Bianca deu uma palestra e mostrou tudo o que foi aplicado em pacientes e até em veterinária, certo? Isso não é uma empresa da Bianca, é a UFRJ que conseguiu concatenar pessoas para transformar em algo que verteu resultados para uma comunidade. Mas se a Bianca, o Sérgio, o grupo aqui da UFRJ tivesse uma startup, isso poderia ter virado então um negócio de sucesso. Ou, falando o linguajar do pessoal do Shark Tank, um case de sucesso. Então, qual que é o fundamento mais importante que a gente precisa trazer para cá? A gente vai falar sobre os fundamentos, vai falar uma parte da discussão sobre quais são as perspectivas que a gente tem que ter em mente enquanto a gente está pensando na nossa pesquisa e entender que isso é um negócio. De novo, não é vergonha pensar que a ciência, inclusive a básica, pode trazer dinheiro para você. Você pode ter a motivação do dinheiro, nada errado com ganhar dinheiro. E, além de tudo, você pode mudar a vida de pessoas. Então, assim, são dois objetivos válidos, tá? Para o dicionário Aurélio, e fiz propaganda. Empreender é aquela atitude, iniciativa, intenção de uma própria intenção que realiza ações, idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver, examinar serviços, produtos ou qualquer atividade de organização ou administração. Isso é aquela definição da palavra. Vocês vão ver ao longo da carreira de vocês e ao longo de dessa explanação que eu vou fazer e talvez ao final desse curso, que é um pouco da nossa ideia, que isso é um pouco mais do que só o que a palavra empreendedor ou empreendedorismo significa. Você tem um case de sucesso, né, um exemplo de sucesso muito famoso que ninguém conhece, que é a Marvel. A Marvel, quem já ouviu falar hoje? Quem assiste filme da Marvel? Quem assistiu Iron Man? Ó, quem assistiu Capitão América? Quem assistiu Hulk? Quem conhecia isso quando era criança? Você vê que diminui. Por quê? A Marvel, ela veio dos quadrinhos. Quem lê gibi hoje em dia? Tá vendo como tem menos gente? Antigamente, muito antigamente, na pré-história, mentira, mas existia uma conduta muito interessante que era a popularização de algumas coisas pela via gibi, pela via revista em quadrinhos, certo? E isso era o método que se fazia para divulgar histórias fantasiosas com um cunho tecnológico, né? Você tinha grupos que faziam encontros, como é hoje. Mas era tudo escrito, impresso e entregue num cara que chamava jornaleiro. Quem conhece o que é um jornaleiro? E uma banca? Alguém já viu uma banca? Naquela época, você comprava o seu quadrinho, ou gibi, ou caderninho, sei lá, cada um tem um nome, não sei como é que é aqui no Rio, e você lia sua historinha em quadrinhos e ficava esperando sair o próximo volume. Às vezes um tempão. E a Marvel tinha já, né, o dono da Marvel já tinha uma série de heróis que tinham sido construídos, que hoje vocês conhecem super bem, sabem a história deles, não sei o que lá. E isso foi afundando com o desenvolvimento da tecnologia, porque as novas gerações chegavam e elas não conheciam nem Iron Man, nem Homem-Aranha, nem... Assim, não conhecia nada. Não precisa ser da Marvel, poderia ser da DC também. Não conhecia nada. Tinha o Super-Homem, tinha Aquaman, esses caras todos aí, Mulher Maravilha, né? Galera que veste a cueca por fora da calça, que é uma coisa estranha, sabe? Todo mundo achava normal. Mas, enfim, são coisas que com o tempo começaram a perder a popularização, e aí a empresa virou e falou assim, putz, preciso fazer alguma coisa. E aí a partir do Iron Man, e aí vocês vão dar risada, né? Aqui tem alguns exemplos de algumas franchises de sucesso de histórias, né? Harry Potter hoje é um dos famosos para a juventude, Disney é muito bem sucedida, né? Star Wars era da época dos meus pais e ainda é contemporâneo. A Marvel perdeu espaço e estava definhando porque ela tinha focado o negócio dela em gibi.
E esse focar no negócio, especializar em alguma coisa pode ser bom, pode ser ruim. De novo, nada é 100% bom, nada é 100% ruim. E o que aconteceu? Quando ela focou numa coisa só, ela se especializou extremamente e veio uma diferença de conduta da população que não queria mais gibi, nem sabia o que era gibi ou quadrinhos, não queria ir numa banca, as bancas começaram a fechar, começou a ter esse problema de e agora? E aí você precisa fazer uma coisa que em empreendedorismo você faz desde a hora que você respira o seu primeiro oxigênio até a hora que você para de respirar o seu último oxigênio, que é se reinventar. Se reinventar, ressignificar. Sabe o jeitinho brasileiro que você tem que se virar nos 30 para resolver um problema? É praticamente isso. Tá? Você tem que arranjar uma solução para começar a entrar no mercado e voltar o seu negócio a alavancar ou vender a empresa, porque o próximo passo é falência. E eles conseguiram, com o Iron Man, criar um jeito de fazer um resgate da própria empresa. E é o mais engraçado que o próprio Iron Man, e aí isso é assim muito, eles deveriam ter pago mais ainda para o ator do Iron Man, que boa parte do sucesso dessa franchise do Iron Man se deve ao ator, que é excepcional, eu sou super fã dele, que ele conseguiu fazer um personagem que foi construído, a Marvel provou e mostrou que um plano de 12 anos de negócio funciona. Eles fizeram um acordo com o cara que durou 12 anos e ele não podia nem falar sobre o que ele estava fazendo para ninguém, dando entrevista para Deus e todo mundo. E com essa história do próprio Iron Man, que alavancou, saiu de vendas lá no pé das revistas para hoje eles estão no top da balada, eles conseguiram então fazer uma revolução na própria Marvel e resgatar a empresa. Claro que sempre tem problemas, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas de certa forma o resultado foi muito bem sucedido. E isso se confunde com uma coisa que a gente fala no empreendedorismo, ou quando você resolve sair da sua zona de conforto e investir a sua carreira na área de empresas ou de startups, que é o que a gente chama de jornada do herói. O que é essa tal dessa jornada do herói? Alguém sabe o que é uma jornada de herói? Mais ou menos. Você assiste mais Shark Tank do que você entregou, hein? Ó. É a diferença entre você... É exatamente assim, até esse rapaz, que eu não sei quem é, mas ele escreveu um artigo no LinkedIn, se vocês quiserem tirar foto e depois procurar, ele conseguiu mostrar, e é muito feliz a comparação entre o Superman e o Iron Man. O Iron Man é um humano, engenheiro ou cientista, ou sabe-se lá Deus o que ele é, porque ele faz tudo, né? Ainda é lindo, cozinha, e enfim... E o outro, né, o Superman é um alienígena, ele veio do espaço, ele nasceu com superpoder, ele é super forte, ele levanta o carro com a mão para Lois Lane não morrer, vira a Terra ao contrário, sabe? Coisas do outro mundo mesmo. Então é a diferença, o herói, ele não é o cara que nasceu com aquilo que nem o Superman. Ele é o Iron Man, ele vai construir sua história. Ele foi ser preso lá nos terroristas para perceber que tudo que ele tinha investido e ganhava dinheiro, que fazia ele uma pessoa fútil, na verdade era aplicado completamente errado e acabou levando ele para justamente ser sequestrado. E quase morrer lá e ele ter que fazer aquela reviravolta para criar o bagulho, para pôr no peito, para o coração funcionar. Então é a diferença entre quem nasceu com aquilo ou quem lutou por aquilo, ou a história modificou para chegar ali, certo? A sua história vai modificar você, vai fazer você o herói melhor. Outra coisa é a diferença entre inovação e adaptabilidade. É a questão que a gente viveu na pandemia. Todo mundo teve sua história péssima com a pandemia. E aí se falou muito sobre resiliência, né? Resiliência, essa resistência, essa resiliência de ficar um tempo sofrendo e depois conseguir persistir, subsistir e suportar tudo que você passou, isso que também está no filme. Ele vai ser sequestrado, ele perde lá, quase morre, sei lá, com restos de bala ele faz um reator nuclear para pôr no peito. Pode ser uma coisa totalmente fantasiosa, mas é a ciência fazendo a resolução de um problema grave que aquele momento era só para ele.
mas que depois teve uma consequência gigantesca, né? Ele tinha um problema pessoal, que a ciência mudou tudo para ele. E aí é uma coisa que a ciência realmente, aquilo não é fantasioso. A ciência, o conhecimento, a capacidade de concatenar essas resoluções para chegar numa solução para o seu problema, ela é real desde que você vá atrás do conhecimento, né? Já dizia o Etelilu, busque conhecimento. E você tem que catar as falhas que você tem e não falar, não, elas não existem. Isso é muito importante. Vou falar de novo. Você tem que abraçar as suas falhas. O que significa isso? Em inglês é mais fácil entender, mas em português significa que você não tem que ter medo de críticas. Você vai ser criticado do momento que você acorda até o momento que você deita. E crítica é algo que vai te fazer melhor, vai te fazer crescer e vai te fazer aprimorar. E aí volta para a resiliência. Você não pode deixar a crítica te derrubar e você cair e nunca mais levantar. Você tem que pegar, cai, sofre, chora. Como minha avó dizia, chora no travesseiro que é quente, né? Nunca entendi isso, tá? Mas chora no travesseiro que é quente, porque deve ver que a água cai e aí a cara fica... né? Não sei nem como vai ficar isso em inglês, mas sim... Você tem que aceitar as suas falhas e usar essas falhas e essas críticas para se autocorrigir, para se reinventar, para ressignificar as coisas que você falhou. E todo mundo falha. Só não falha quem não postou a falha, porque todo mundo falha. O Facebook tem os exemplos de sucesso, não sei o que lá, porque, claro, ninguém vai vender a falha, né? Então... enfie isso na cabeça, resiliência, aceite as críticas e construa e mostre para quem te criticou que eles estavam errados, né? Pode ser no amor ou na dor. Uma coisa muito importante que a gente está tentando bater a tecla aqui. O empreendedor, ele tem que construir um time. Ele não vai fazer sozinho nada. E o filme do Iron Man mostra justamente isso. Ele primeiro resolveu o problema dele, transformou o bagulho que fazia ele viver, né, o reator nuclear de peito, nano reator, sei lá como é que chama aquilo. Mas enfim, ele gerou lá o dispositivo dele e se reinventou. E aí depois ele falou, putz, eu tenho que fazer algo maior. Deu errado? Quem viu o filme depois? Deu errado, mas ele conseguiu construir um time que alavancou ainda mais aquela ideia que era só resolver um problema dele. Ele começou a pegar a ideia dele e mostrar que isso era possível de dividir com alguém, e quando ele dividia, ele ainda ganhava dinheiro com isso e ficava mais rico ainda, né? Que isso você vê a curva também dele de reerguer a empresa. Outra coisa, o carisma ou o sucesso de alguém, ele tem um certo poder, mas ele pode atrair riscos e benefícios. Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Mas você consegue, com o carisma, com o seu charme, com a sua capacidade de concatenar pessoas, com o seu networking, né? Juntar talentos. E todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Vou falar mais uma vez. Todo mundo tem um talento. E o talento, ele pode nascer com você, mas ele, se nutrido, ele não é só um talento. Ele vira uma virtude. Ele cresce. Ele aparece. Ele se combina. E você juntando talentos individuais, olha, eu sei fazer recombinação de DNA e fui atrás de uma transfecção viral para montar uma célula de linfoma que expressava uma enzima para fazer bioluminescência, porque tinha alguém lá no laboratório que tinha vindo de outro país. Não estou falando do Uruguai nem da Ximena. Que precisava resolver uma imagem que a gente viu um pontinho e falava, não, isso aí não pode ser tumor, a gente tem que ter certeza que isso é tumor. Olha o tamanho disso aí. O outro, o melanoma, ele é muito mais aparente, né? O termo técnico correto é palpável, né? Ele é muito mais fácil de visualizar, porque macroscopicamente você sabe que ele está lá. Você sente ele ao toque, certo? Você mede com o paquímetro. O linfoma, já por ser
um sistema que deveria ser uma modificação do próprio animal, a gente tinha um curto tempo para resolver esse problema e a gente foi atrás de fazer o uso da técnica do DNA recombinante, uma transfecção para uma célula que ela trouxe do Uruguai, né? Ela mandou do Uruguai para cá, para a gente poder fazer então, depois de um longo e tenebroso inverno, um longuíssimo trabalho, a produção de uma célula que hoje em dia se vende em até qualquer lugar por aí de empresas gigantes. Mas a gente conseguiu criar in-house, né, ou dentro do laboratório, uma linhagem transformada para expressar a enzima que permite que a gente faça a bioluminescência em vivo, que é a imagem que a Ximena mostrou. Mais do que isso, porque as células per se expressa, você consegue mostrar não só onde ela está, mas como ela se comporta dentro do organismo. E aí você concatena talentos. Eu sabia como que tinha que fazer, ela sabia o que ela precisava e o que eu precisava fazer, e a gente foi combinando. E aí tem a compreensão de até onde você pode ir. Então, eu sabia que eu não entendia de radiofarmácia. Eu tinha minhas deficiências. E ela sabia que ela não entendia de histometria de fluxo. Porque eu não falei ainda, mas eu vim de um mestrado e doutorado, que eu também fiz numa universidade pública, em imunologia. E imunologia para imagem, a gente é usuário da imagem e eu morria de vontade de fazer várias coisas. Mas eu não tinha o conhecimento que eu precisava ter à época, que era o conhecimento que ela tinha. Então a gente começou a combinar nossos talentos, combinar nossas expertises, combinar nossas necessidades. Então, quais são essas principais características do empreendedor ou do empreendedorismo? Um planejamento antecipado, meticuloso, que tem que iniciar com um fim, propósito, ou motivo, ou o endpoint, que seja, mas que você saiba de onde você vai partir, onde você quer chegar e se reciclar todo o momento. De novo, eu vou fazer esse gesto aqui. Reinventar, reciclar, isso é dia a dia. E aí, onde vocês já ouviram isso na academia? Alguém já escreveu um projeto de pesquisa? Quantos já escreveram? Levanta a mão. Quantos já leram um projeto de pesquisa? Quantos já sentiram a dor de como é ter que escrever um projeto de pesquisa? Quantos já revisaram o projeto de pesquisa? Então, essa dor, esse ter o pé e cabeça, né? Você ter um começo e um fim, começo, meio e fim, isso é parte do dia a dia da academia. É igual no empreendedorismo, é igual na empresa, é igual na indústria. Só tem outro nome. Você tem que assumir esses riscos e meter a cara e fazer. E procurar aceitar o novo. Você tem que identificar as oportunidades, que é o que a gente falou ali. Eu não sei mais nem onde eu vou parar, porque a gente já teve 200 mil ideias aqui durante esse encontro, né? E assim, realmente para vocês, o céu é o limite. Everything is possible. Eu escutei muitos anos isso em Nova York e é verdade. Everything is possible. Tudo é possível. Tudo é possível. Você tem que ter foco, capacidade de planejamento para chegar onde você quer. Tô parecendo coach agora, né? Falando essas coisas. A competência, a capacidade a realizar, motivar e conduzir. Você tem que ter uma automotivação para acordar todo dia de manhã e falar, vamos lá. Chacoalha o cabelo e vai. Certo? E motivar o seu coleguinha do lado. Porque a vida não é fácil. E a vida dentro da ciência é só erro. Você vai errar muito, você vai colher muito erro, você vai analisar erros, você vai ouvir que deu tudo errado, porque isso é a rotina. Só que é desses erros que vão vir os acertos, porque você tem que aprender com os erros e corrigir e fazer melhor. E ter a capacidade de reproduzir o que você acertou e pedir para alguém testar o que você pensou que era correto fazer para acertar.
Porque esse testar de fora, que é o que a gente chama de revisão dos pares, também existe na startup e no empreendedorismo, é o que vai permitir com que você, inclusive, aprimore a sua tecnologia, o seu dispositivo. Vocês já ouviram falar da figura do ombudsman? Ou o cara que vai lá, o chefe escondido, né? As críticas são as principais, para as empresas grandes, as críticas são as principais questões que têm que ser levantadas, porque é isso que vai melhorar teu produto e provavelmente dar mais dinheiro. Então, o seu sucesso vem do seu erro. Curioso, né? É contraditório, mas é real. Então, você tem que pegar e usar essa capacidade de ficar ali. Vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera. Não deu errado. Quantas vezes a gente fez isso no laboratório? A gente falou isso ontem. A gente acordava às 8 e saía às 11 do laboratório. Eu não sei se eu ia conseguir fazer isso hoje, porque eu já estou um pouco velha. Mas quando eu recebi a Ximena lá na medicina nuclear, a Ximena é muito acelerada. E eu também falei, olha, eu sou um pouco acelerado, mas a Ximena era à beira da loucura. Ela voltava para casa às 11 da noite e ainda fazia exercício com o treco que ela trouxe lá. Eu lembro disso. E como vocês podem ver, exercício é a minha praia. Então, assim, você precisa estar ali sempre motivando. E quando eu estava mal, ela me motivava. Quando ela estava mal, eu motivava ela. E é assim. Vamos lá, galera. E às vezes isso é o time inteiro. Certo? E mesmo que você não tenha, enquanto empreendedor, você tem que começar a cativar isso em si mesmo. Porque você tem que continuar motivando mesmo se você estiver derrotado. Porque você sabe que em algum momento você vai recuperar isso. E aí o que te ajuda a se automotivar e motivar os outros? É a definição do foco. É o paciente que eu vou ajudar. É a pessoa que eu tenho certeza que vai se beneficiar daquilo que eu estou fazendo. É o que você que tiver de motivação mais no seu cerne. Você não pode mudar o seu cerne. A sua essência é ela que vai te dar a motivação para você levantar todo dia de manhã na sua casa. A resiliência e a visão de futuro e de inovação e criatividade. É falar, opa, aí tem coisa legal. E essa inovação? O que é a tal da inovação? Né? Então vem da criatividade, a qualidade de quem tem ideias originais, de quem é criativo. Inovação é introduzir novidades, renovar, inventar, criar. Parece que está falando a mesma coisa, né? E aí você vai falar assim, mas pô, tem muito cara que hoje é a cara da riqueza, da inovação, e o cara não é inovador e nem é cientista, nem é inteligente, nem nada. Ele pode não ter a formação acadêmica ou o livro na mão que trouxe para ele o conhecimento, mas ele teve a sacada ou a visão ou a capacidade de enxergar naquilo algo que fosse possível. Aí tinha uma frase que agora eu esqueci quem é que falava, mas qual a diferença entre eu e você e quem inventou? Agora não tem mais a luz de 660 Hz, né? A lâmpada fosforescente, não, fluorescente, não. A quente. Incandescente, obrigada. Qual a diferença entre eu e o cara que inventou a lâmpada incandescente? Todo mundo para lá em algum momento e fala assim, putz, podia muito ter feito um aplicativo para fazer tal coisa. E vai para casa e dorme. No dia seguinte já esqueceu que teve aquela ideia. Podia ter um cara... Só que esse cara, na verdade, podia ser você. Você fala, putz, por que eu não invento um aplicativo para controlar se meu cachorro comeu 3 vezes por dia? Por que eu não invento um aplicativo para os pacientes saberem se eles têm consulta hoje? Por que eu não invento um chatbot para falar com os idosos que estão tentando fazer alguma coisa e não conseguem? Por que eu não invento um cachorrinho que seja companhia e companheiro de pessoas que têm demência e a pessoa que tem demência está sendo acompanhada por uma câmera nesse cachorrinho que tem sensores nele e funciona igual um cachorro normal para dar todos os monitoramentos que uma pessoa que tem demência precisaria de um cuidador para retroalimentar um sistema de inteligência artificial para poder acompanhar esse cara e falar, precisamos intervir aqui nesse momento. Por quê? E aí a gente pega, então, o nosso governo, ele tem cada vez mais feito investimentos. Não estou advogando em favor do governo, mas eles não são nada tontos. E eles estão copiando o que já foi feito lá fora. Por quê?
Vocês já pararam para pensar quanto de inovação poderia ser feito ou quanto de inovação traz dinheiro? É uma reflexão que vocês podem fazer todo dia. Até no seu shampoo tem inovação. No seu creme que você passa no rosto, no seu sapato que você calça. O governo não é tonto, tem economias no mundo, que nem o Canadá, que 60% da economia, ou seja, o dinheiro que vai para o governo alimentar os cofres do governo, vem de movimentação de startups e empresas de inovação. É a inovação que alavanca a economia. Exemplo disso, agronegócio. Todo mundo conhece cenário de agronegócio, agretech, agrepop, faça a sua felicidade com o agro. O agro que move o Brasil, ele é um case de sucesso. Por quê? Existe biotecnologia no agronegócio, muito forte. Se vocês forem atrás, as empresas de biotecnologia que estão fazendo mais dinheiro hoje em dia, começaram em universidades e fazem coisas para o agronegócio. Se você pegar essas agroshow que tem, eu não sei aqui no Rio como é que é, mas em São Paulo, em Ribeirão Preto, é assustadora a tecnologia atrás desse tipo de coisa, né? Antigamente, a minha família ela veio de um setor que é um setor de plantação. E eles tinham, muitos anos atrás, quando migraram para o Brasil, 13 filhos para poder trabalhar na lavoura. Então, as pessoas tinham filho não porque elas gostavam de criança, mas elas precisavam de mão de obra na lavoura para poder fazer a comida e coletar a comida e vender as coisas lá na feira para poder alimentar essas 13 bocas também. Mas precisava de filho porque ele precisava de empregado. Né? Ninguém pensava assim, mas era a real. E aí o que aconteceu? Você vai hoje em dia numa lavoura, tem um cara trabalhando e ele nem está na lavoura. Ele está à distância, sei lá, num escritório na Europa, sei lá, não sei aonde, mas certamente longe da lavoura. Ele não coleta mais nada, ele não planta mais nada. E ele tem um monitoramento até de inteligência artificial se ele não precisar estar lá acompanhando. Ele recebe no celular dele lá no cinema. Opa, colheu! Opa, plantou! Opa, choveu! Tudo que você imaginar. Isso serve para o nosso setor também, a gente só não sabe. E aí vem essas notícias assim, cresce as parcelas de desenvolvimento, blá blá blá, escassez. A revista da FAPESP em São Paulo, que é uma publicação de uma agência de fomento, fez um levantamento, inclusive, para ela mesma usar, e esses levantamentos que eles fazem, eles são dado, e dado hoje em dia é igual dinheiro. Não pense que o Elon Musk comprou o Twitter porque ele é bem legal. Quem tem informação tem dinheiro e vai fazer mais dinheiro. Conhecimento, cultura e informação traz dinheiro. Então não ache que ciência ou conhecimento não dá dinheiro. A gente só não sabe usar, mas dá. E aí fizeram então, qual eram os setores que investiam mais dinheiro em pesquisa e desenvolvimento? Aí, óbvio que aqui no Brasil, extração mineral de petróleo e gás, a gente tem a Petrobras, e com a Petrobras, assim, funcionando depois do pré-sal, então, nem se fala, né? Seu marido já deve ter falado para você. Então, assim, a gente já tinha um investimento alto, e é óbvio que o petróleo dá dinheiro, porque tem árabe investindo no Brasil em futebol, porque não tem nem onde mais pôr dinheiro, né? Eu não entendo de futebol, mas eles têm uma grana louca e vêm investir e comprar time aqui, né? Times que eu nem sabia que existiam, mas eu sou ignorante de futebol. Mas então, petróleo sempre deu muito dinheiro. Por quê? Porque tem muita demanda, certo? Então, assim, uma das coisas que mais investe é petróleo. E aí, o que vem em segundo plano? Que investe em pesquisa e desenvolvimento. Fabricação de carro, veículos, ônibus, transporte de coisas, caminhão para transportar, escoar coisas que foram produzidas lá na lavoura, certo? Agronegócio de novo. Petróleo e gás também tem agronegócio. Aí você vai lá, fabricação de petróleo e biocombustíveis, é a terceiro maior investimento, quer dizer, é no primeiro e no terceiro, né? Fabricação de produtos alimentícios, o agrepop.
Fabricação de produtos farmacoquímicos e farmacêuticos. Olha onde está aqui o nosso local. Não é pouco, é grande também a fatia, mas tem investimento, só que é inferior ao que hoje em dia é gasto no petróleo. Isso por que eu estou fazendo essas ressalvas? Para vocês começarem a pensar, poxa, então se eu quiser trazer dinheiro para minha startup, de repente é mais interessante investir em algo que é para energia renovável. Não conheço ninguém que fez isso. Para depois eu ter condições de fazer gordura e ter dinheiro, para eventualmente chegar onde eu quero, que é fazer algo para beneficiar um paciente. E aí a gente vai lá olhar, então, essas atividades internas, a gente chega também a um cenário que a gente precisa, então, apesar de ter bastante dinheiro em outras coisas, a gente precisa reverter a quantidade de dinheiro que é despendido em determinado setor. E é isso quem demanda, não sou eu, não é você, é a população. Por que é importante a crítica do cara que está comprando o teu produto? Porque se ele fizer uma crítica que você absorver e conseguir resolver e fazer algo melhor daquela crítica, você vai resolver não só o problema daquele consumidor, você vai resolver uma população inteira. De novo, eu mexendo no meu braço, parece que eu estou fazendo alongamento. E é verdade. Você consegue espalhar e expandir muito mais essa correção e aí você absorve antes do mercado uma demanda que às vezes nem existia. Como é que o celular chegou no bolso da gente? Eu falei da diminuição do tamanho das coisas, né? Hoje em dia não tem uma demanda real para um robô que vai fazer cirurgia e seja nano-robô. Quer perguntar? Ele está falando que a parte de empreendedorismo é sempre muito importante para o setor acadêmico. Eu preciso de um microfone, gente. Vou fazer igual o Thor. Cadê o meu microfone voando? Magneto. Eu não sei quem é o Magneto, mas o Thor. Eu nem sei quem é o Thor, mas o ator. O ator. Ai, que ator. Meu marido tá assistindo, já era meu casamento. Estava falando que a questão do empreendedorismo não deve ser passativo perante o meio acadêmico. Em muitos momentos do cenário acadêmico, a gente consciência de aula e tal. Que isso, uma mosca? A não ser uma matéria. Vai e volta, vai e volta. E quais são as fontes de pesquisa, onde elas estão? Isso é legal olhar. Também é um artigo da FAPESP, a revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é o equivalente à FAPERJ. A FAPERJ. Eu tenho que ficar pensando, porque é tudo FAP alguma coisa, é difícil. Mas, ó, os dois principais, e aí quando eu apresentei isso numa comunidade acadêmica que era da USP, eles quase levantaram e saíram e gritaram, tá errado! Os dois principais financiadores no Brasil atualmente são os federais, é CNPq e CAPES, e a FAPESP está em terceiro, que é só do estado de São Paulo. Tá? Porque ela vem do imposto do paulistano e volta para o paulistano, ou paulista, eu sempre troco, paulista, São Paulo... Então, paulista. Então, vai do paulista, sai do bolso do paulista. Caiu. Sai do bolso do paulista e volta para o bolso do paulista. Então, é a FAPESP que investe no nosso projeto de pesquisa. É a FAPESP que está me dando dinheiro para fazer o meu projeto de prova de conceito numa energia limpa. Certo? Usando biotecnologia, resolvendo um problema que é mundial. Então, quando você apresenta isso para o pessoal da USP ou para o pessoal de universidades muito grandes no estado de São Paulo, eles ficam revoltados. Mas para pensar, o Brasil é maior que São Paulo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, com certeza, é a federação que vai despender mais dinheiro. E se você separar pelas regiões do Brasil, você se surpreende com a proporção de financiamento. Porque aí se achava que era só São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. E aí a gente descobriu que o São Paulo não é só o Brasil. O Brasil não é só São Paulo, né? Eu acho que a gente tem que começar a aceitar que a gente não é um estado que
é à frente de tudo. E é difícil isso, às vezes, para nós paulistanos, fazer essa autocrítica, né? É ou não é? É. Viu, paulistano que está me assistindo? Mas é verdade, as instituições federais, ó, 3 aqui. E aí você pega as agências de fomento do estado, tem São Paulo e Minas investindo. E esse levantamento da FAPESP foi fantástico, porque aí isso começa a mostrar que não é só a FAPESP que percebeu um nicho de negócio, uma oportunidade de negócio, uma capacidade incrível que a academia tem de reverter rendimentos e coisas para quem está buscando investimento, mas também resolver problemas até do próprio estado, né? E da federação. Tá indo? É. Aí, de novo, a gente volta para aquele gráfico que eu fiz na outra apresentação. Na nossa área, temos diversas oportunidades de fazer desenvolvimento de inovação. Esses são soluções para agricultura, crescimento de produtividade, melhoria da qualidade dos alimentos. Na nossa área, principalmente medicina de precisão, vocês ouviram já falar umas 3 ou 4 vezes aqui. Individualização dos tratamentos e procedimentos e personalização da medicina. Vocês já ouviram esse termo? Personalização da medicina. De novo, personalização da medicina. Vamos achar que deu pau. Personalização da medicina. Por quê? Enquanto seres, organismos, tumores, doenças autoimunes, seja o que for, somos organismos complexos, temos individualidades entre si. O câncer que eu faço não é o mesmo câncer do outro ser humano. Não é só porque eu sou mulher que eu faço um câncer igual a outra mulher. Tem similaridades e tem individualidades e características que mudam ao longo da minha vida e do desenvolvimento da doença. Isso tem que virar cada vez mais um discurso da área acadêmica e da área de empreendedorismo para reverter, aceitar a crítica. Não somos uma especialidade única, temos que organizar coisas complexas porque somos organismos complexos, né? E aí, de novo, a startup é uma empresa de até 250 funcionários, né? A minha startup é gigantesca. Ela tem 3. Na verdade, ela tem 1 funcionário. 2 sou eu e o cofundador. Mas, assim, para uma prova de conceito é o que precisa. E aí, é que nem no negócio quando começa. Vou abrir uma loja para vender bombom. É a história da Cacau Show. Alguém conhece a Cacau Show hoje? Alguém conhece a história da Cacau Show? Cacau Show, que todo mundo conhece hoje, ó, quero dinheiro em Cacau Show. A Cacau Show, ó, eu fazendo propaganda, chocolate para o próximo evento. Ele era da Zona Norte de São Paulo e é um bairro um pouco, assim, não é um bairro de rico, é assim que vocês falam aqui, né? É um bairro de São Paulo que é bem heterogêneo. Ele é bem heterogêneo. E aí ele é bem assim, popular. Né? Popular no sentido de bastante gente que trabalha lá na Zona Norte, que é longe pra caramba, até o centro. Né? Então ele tem até periferia da Zona Norte, mas é São Paulo, né? E assim, ele começou lá e ele vendia coisas. E aí ele não sabia fazer chocolate, tinha uma senhora que sabia fazer chocolate, fazia uns bombonzinhos. E aí ele pegou uma encomenda de algo que ele não podia entregar e achou essa senhora que fazia chocolate, um talento de outra pessoa, motivou ela, falou assim, eu dou tanto para você fazer tanto para mim, para eu vender tanto da economia que eu já peguei. Ele nem sabia fazer chocolate. E hoje não tem uma pessoa que não conhece a Cacau Show. A Cacau Show está fazendo inclusive um parque multitemático, porque eles absorveram um setor do mercado de diversões, comprou uma empresa que chamava Play Center em São Paulo, e vai montar, eles estão movimentando ali a minha área incrivelmente. Sorocaba e Itu cresceram absurdo nesses últimos anos. E a Cacau Show, além da empresa inicial, né, a fábrica do chocolate que tinha lá, e aí agora já tem mais outra, Espírito Santo, ele começou a movimentar de tal forma que, assim, não é só o prefeito que é famoso. A cidade está arrebanhando pessoas. Daqui a pouco a gente não anda mais em Sorocaba. Eu adorava lá porque era meio do mato. Agora não é mais. Só tem o mato. E essas soluções que surgem para esses problemas
elas são essa oportunidade de alavancar o negócio. Então, assim, uma startup que tem uma tecnologia de resolver um problema, ela tem que fazer uma adaptação. De novo, eu vou falar, o problema não é a academia que não quer fazer empreendedorismo. O problema é eu dentro da academia que não saio da minha zona de conforto, do meu salário estável para fazer empreendedorismo. Se eu estou na academia e quero fazer empreendedorismo, eu não posso reclamar. Eu tenho que fazer uma escolha e escolhas têm consequências. Entende? Então é a sua escolha. E aí tudo tem prós e contras. Nada é 100% ruim, nada é 100% bom. Só para explicar esse gráfico. Então você tem uma necessidade de uma tecnologia, então Technology Trigger, um pico de expectativa, né? Um lugar onde você vai chegar lá com um resultado que vai ajudar pra caramba, né? No caso da medicina, a parte de genômica, que amanhã o Fábio Petella vai falar, doutor Fábio Petella vai falar sobre a questão que eles fazem de radiômica e o levantamento de soro de pacientes, vai falar sobre análise de DNA, fazer screening genético de paciente. Isso está cada vez mais virando um negócio. Isso começou dentro da academia. Isso vai cada vez mais fazer parte dessa medicina personalizada. Então, assim, começou, lembra que eu falei do Projeto Genoma? Por que o Projeto Genoma aconteceu lá atrás e você se beneficia e nem sabe que o Projeto Genoma existiu, sua avó também se beneficiou e ela nem sabia o que era genoma. E todo dia você tem alguma coisa que você colhe de frutos de algo que passou desapercebido para você, mas já existia e foi desenvolvido para melhorar a sua vida. Então, assim, o Projeto Genoma, que sequenciou o genoma humano, então mostrou cada gene que a gente tem, para que serve, também mostrou que a gente não tinha muito gene que a gente sabia para que servia, porque tem mais gene que não é servido para nada, ele não vai transcrever uma proteína, do que informação que vai virar proteína para fazer você. Existe uma interação entre você e o meio, que é a epigenética, e existe você, que é você como expressão de pessoa, expressão no sentido de expressão dos seus genes. E aí você tem, eu falei ontem, né? A gente tem mais sequências de retrotransposons dentro da gente que formam informação que é ruído, que vão às vezes gerar algum tipo de problema, mas o organismo per se coevoluiu com isso e chegou num resultado que é hoje. E aí a gente, enquanto seres humanos, estamos fazendo de tudo para acabar com essa coevolução. Por quê? Porque tudo que está acontecendo na atmosfera hoje está mexendo nessa evolução que durou esse tempo todo e está fazendo uma reviravolta em você mesmo. E o seu organismo está começando a expressar coisas que ele nunca ia expressar. Porque ele coevoluiu, ele está silenciado no seu código genético e às vezes você está morando do lado num lugar que tem lá uma borrifação de um agrotóxico e você nem sabe que você está sendo exposto a um agente que pode te fazer alguma coisa. Alguns agrotóxicos são agentes quelantes, que é a que a gente usa para fazer muita coisa em medicina nuclear, né? Então, sim, o tempo todo você está sofrendo exposição do ambiente. Vocês já devem ter ouvido falar dos microplásticos. Está no ar, está na água que você bebe, está na comida que você come. A tartaruga lá no meio do oceano tem microplástico. Microplástico é um negócio que o organismo não resolve. O macrófago olha aquilo, tenta englobar, vira um granuloma e não sabe o que fazer com aquilo. Vira um brocotoma, de novo a tradução do brocotoma. Então, assim, são coisas que são o ambiente trazendo para a gente alguma coisa e você filtrando isso. Então, voltando para a biotecnologia, você tem que ter soluções, um contexto, conhecer o seu problema, né, e conhecer as indústrias que vão te ajudar a resolver esse problema, conhecer os investidores, saber como cativar os investidores. Você tem que cronometrar, né, então fazer esse plano muito seguro. Tem que fazer o trabalho em equipe e fazer o progresso e entender que o progresso não necessariamente vai ser o progresso de resolução do problema. Ele pode ser, às vezes, muito pequeno, mas ele vai continuar acontecendo. Às vezes, as grandes modificações são pequenas. É que nem uma piada bem genética molecular. Mas, às vezes, uma mutação de ponto que vai alterar uma base de nucleotídeos, né, faz um estrago absurdo. Curioso. Mas é assim. E aí você aprende a entender
ambiente de trabalho e construir esse business canvas que é todo empreendedor e todo treinamento de startup que você recebe fala isso para você, porque você tem que conhecer o cliente, conhecer a pessoa que vai receber a sua solução. Você tem que conhecer o investidor, conhecer como o investidor gostaria de aplicar, você tem que saber os seus riscos, você tem que saber sobre as suas deficiências, aceitar as deficiências, e você tem que buscar pessoas que sejam capazes de completar você, né? Você vai criar um grupo com tudo que o outro tem para te oferecer que você não tinha, certo? Então você vai montar um grupo heterogêneo. Quanto mais heterogêneo, melhor. Até na genética funciona assim, né? Alguém já ouviu falar do vigor híbrido? O vigor híbrido é a diversidade genética. Quanto mais misturado, melhor. Porque aí você misturado, você tem genes que vão te ajudar a resolver qualquer coisa. Você está preparado para qualquer coisa. Que nem a Jacê falou dos anticorpos lá. Você tem célula T para até antígenos que você nunca nem tinha imaginado que existia. O organismo sempre fez isso. Né? Pode vir um cara do planeta, pode vir o Superman aqui, com uma gripe do Superman. Você provavelmente tem um linfócito T que pode ser recrutado para expandir e fazer uma resposta contra aquela porcaria daquele negócio, porque o seu organismo faz isso também. Ele se prepara para a desgraça. Os SUS de Londres, né, o sistema único deles lá, né, o equivalente ao sistema único, que é o NHS, né? O sistema público de saúde, lembrei. O sistema público de saúde deles começaram a coletar dados para poder, inclusive, melhorar o sistema de saúde deles. Em São Paulo isso já é verdade, no Brasil isso já está acontecendo em alguns sistemas, você já tem o CROSS, você consegue juntar num lugar só as informações dos pacientes, e essa concatenação de dados vai permitir, lado bom e lado ruim, vai permitir que o médico tenha uma perspectiva melhor para tratar o paciente. Lado ruim, se o seu convênio quiser te negar uma coisa por doença pré-existente, muitas vezes isso pode brotar, porque tem muita gente hoje em dia que pode comprar na internet um teste de DNA, faz um swab da boca, manda isso para uma startup e volta para você lá todo o seu screening genético para mostrar se você é parente de, sei lá, do rei Charles, né, Sérgio? Então, assim, as diferenças genéticas podem muito bem fazer não só esse retorno para o paciente, mas um negócio baseado nesse histórico de vida do paciente. E já tem gente aproveitando isso. E isso vai ser o principal para você entender, então, para conseguir focar esses traçadores, para desenvolver o que você está buscando e focar, às vezes, trabalho em desenvolver, por exemplo, o HER2, porque eu tenho no meu hospital uma porcentagem de pacientes que têm problema com o HER2. Então, o hospital demanda, a casuística daquele ambiente vai demandar uma tecnologia. O cientista não pode falar assim, não, mas eu estudo tardígrado, não vou fazer nada. Assim, não pode não. Ele até pode fazer isso, mas isso não é produtivo. Porque não precisa parar de estudar o tardígrado. Continua produzindo o seu grupo de resultados com tardígrado, mas foca em tentar ajudar também o seu ambiente, né? O seu nicho ecológico. E aí, de novo, isso aqui, né? Vocês vão ver essa figura. Acho que hoje é o último dia, porque ninguém mais vai precisar, né? Tomara. Então, assim, as mudanças que ocorreram durante a diminuição das coisas possibilitaram, inclusive, com que a gente se aproveitasse desse sistema. E aí, aqui no cantinho, está um pouco ruim a imagem, mas tem um chip desses que eu falei que tinha para cultura de células. Então, como funciona? É um sistema que pode ser impresso numa impressora 3D com um pequeno espacinho para você cultivar um pequeno tumorzinho, para você pôr uma célula endotelial que vai fazer um sisteminha bonitinho, pequenininho, que vai ser exatamente uma réplica do tumor que você tem e do microambiente tumoral. Isso não só forma uma réplica, como o endotélio vascular, ele forma exatamente o que o endotélio vascular faz no organismo. Ele cresce, ele perfunde, ele sofre hipóxia, ele responde à hipóxia.
E aí a gente teve um trabalho orientado lá em Nova York para uma aluna de pós-doutorado, em que a gente começou a trabalhar com isso exatamente. Então, nesse microchip de cultura, nessa região aqui do meio, a gente conseguia fazer um vaso que perfundia, assim como o vaso perfunde no seu organismo todo dia, né, os seus capilares. Ele tem uma luz, as células endoteliais que aqui expressam uma proteína fluorescente de default, né, no citoplasma dela, que está com uma tag, né, está pendurado lá uma fluorescência RFP, né, ela é fluorescente vermelha, né. Você consegue então acompanhar nesse fluxo, se você coloca junto com a matriz uma célula de cultura, ela já formada como como um esferoide, que eu falei para vocês, uma cultura de células 3D, você consegue acompanhar as diferenças fisiológicas nesse sistema in vitro, incluindo drogas, traçadores, radiofármacos e as moléculas que a gente nem vai falar aqui, que são os biomiméticos. E aí, esse organoide, quando fica nesse sistema in vitro, ele pode ser testado para praticamente tudo, porque ele, além de perfundir, ele conserva características de pressão que existiam lá na célula tumoral. Então, a célula expressa PSMA, ela consegue continuar expressando PSMA, ela não perde isso. E aí, não só isso, o vaso, que muitas vezes a gente vê lá, PSMA, começou assim com o câncer de mama. Por que eu vou câncer de mama se a proteína, se o antígeno prostático da membrana, né, que era prostático, então o nome da caracterização daquela proteína, que era um antígeno específico da próstata, o PSMA, né, da membrana da célula, ele está na membrana da célula, ele, na verdade, ele está expresso em outros sistemas. E aí, quando você vai olhar, não é a célula tumoral que está expressando. O glioblastoma tem expressão de PSMA no endotélio. E aí você começa a enxergar a sua biologia básica de um sistema in vitro funcionando na real lá no paciente. Porque você fala, opa, por que o paciente que é de mama está recebendo... ele supostamente era um controle normal, né? Não sei, a Nelisa vai falar talvez sobre o PSMA, né? Então, sei lá, foi fazer glândula salivar. Por que o paciente estava fazendo um scan, né? Um PET scan para ver a próstata e apareceu uma glândula salivar gigantesca? Ele tem, sei lá, metástase da próstata na glândula salivar, ele tem uma glândula salivar anômala. O que é aquilo? Você vai falar sobre o que é? Explicar bonitinho? Que eu nem cito. Não, pode falar. Pode falar? O que é o PSMA? O PSMA é a proteína que está na célula e que muito se usa para câncer de próstata e foi identificado na próstata, células de próstata. Mas o que ele é? Ele é um transportador de glutamato, de L-glutamina para glutamato. Então, ele traz esse aminoácido que é muito frequente na sua comida, né? Todo mundo já ouviu falar do Hashimoto, né? Glutamato monossódico. Como é que chama? Realçador. Eu estou pensando em enhancer. Um realçador de sabor. Não é por isso que existe a expressão do glutamato, mas ele é um aminoácido que é necessário para a sua sobrevivência. Então, você tem no seu organismo coevoluído ao longo dos anos essa expressão endógena de um receptor de membrana que vai ser responsável pela capacidade de colocar isso para dentro da célula na sua glândula salivar. Então, você tem que ter a habilidade de olhar e falar, putz, por que isso é assim? Putz, por que é assado? E aí, para outras coisas, que nem eu falei, no cérebro, também existe o transportador que não é o de glutamato. Na verdade, a probe, né, do PSMA, ela foi estudada que ela tem uma parte que é um similar a esse aminoácido. E ela carrega o seu agente de monitoramento, né? No caso, o radioisótopo ou flúor ou galho, né? Aí agora com o lutécio, actínio, fazer o tratamento, etc. e tal.
ela carrega isso, mas quem vai botar isso para dentro é um receptor de glutamato, é um MRGLUT, é um glutamatropic receptor. Esse receptor de glutamato no sistema nervoso também é importante porque as suas células do sistema nervoso precisam disso para metabolizar e conseguir ficar bem. Então, assim, são coisas que você já tem de default. Essa diminuição da tecnologia permitiu que não só o acompanhamento a engenharia elétrica permitiu que a medicina e a biologia começassem a fazer as coisas cada vez mais nano. É o que eu falei, daqui a pouco a gente tem um nanorobô, né? A gente tem a questão relacionada às nanopartículas. De novo, vou falar isso porque todo mundo ouviu falar da vacina do DNA, que era uma nanopartícula da Pfizer. O que era? Era uma nanopartícula lipídica que foi feita com RNA mensageiro e outras coisas, mas o RNA mensageiro era o tchananãs para fazer a expressão no paciente de uma proteína que ele não estava expressando para fazer um anticorpo que iria proteger o paciente contra pegar Covid. Né? E foi feito num tempo recorde. É coincidência que foi feito num tempo recorde? Não. Esse método de nanopartículas, ele é antiquíssimo. Fazer nanopartículas lipídicas é antiquíssimo. A cosmética tem isso todo dia. Então, utilizaram, era o limão, e aí começaram a fazer a limonada. As duas que ganharam o prêmio falaram, putz, vamos fazer isso. E isso era, assim, impossível de enfiar na cabeça do médico que ia fazer. A Nelisa está aqui que não me deixa mentir. Os médicos tinham uma resistência à palavra RNA mensageiro. Né? Meu chefe da época, eu voltei de Nova York em 2017 e falei, vamos fazer uma nanopartícula lipídica com RNA mensageiro para tratar o câncer de próstata. E aí eu virei piada. Por quê? Porque estava bem longe de acontecer alguma coisa. Mas eu já tinha visto lá atrás, em 2017, que a gente tinha coisas que a gente conseguia utilizar. Foi aprovada recentemente uma terapia para uma doença rara. Uma correção que é feita através de uma nanopartícula lipídica. Né? E aí veio a vacinação que foi necessária em tempo recorde. Já tinha algo financiado lá atrás, eles só mudaram o propósito, fizeram o repropósito. Então, assim... A gente tem 200 mil tipos lá de nanopartículas que podem ser feitas das coisas mais variáveis. Você precisa usar a ciência para te ajudar tanto a resolver os seus problemas quanto a entender o que é a nanopartícula. E aí, a própria célula faz nanopartícula, é o que eu falei. As células produzem todo dia alguma nanopartícula. O sistema imune usa nanopartícula extracelular, que são as vesículas extracelares, para mandar recado. É o courier do sistema imune, a vesícula extracelular. É o menininho do recado, né? Ele vai lá e manda para a periferia um monte dessas partículas advindas da célula, falando, ó, tem um treco acontecendo lá na periferia, vai lá. Ou, ó, enxerga esse antígeno aí, fica com ele e guarda isso para você. Não sei o que vai servir depois, né? Tem umas coisas assim. E a célula faz isso todo dia, e dá para fazer outras coisas com isso aí. Então, assim, tem as coisas que a gente pode pegar desse nanomundo, entender e aproveitar para o próprio nanomundo. Como foi o caso de sucesso da vacina, né, de RNA mensageiro. E aí, quando eu fui fazer o pós-doc lá no Memorial, eu fui exposta a uma tecnologia de imagem que não existia na época, que juntava a ultrassom e ótica. Então, o que era? A hemoglobina, quando ela tem uma capacidade que é de vibrar quando ela é excitada com um certo determinado comprimento de onda através de um laser. Chama expansão termoelástica. E essa vibração é uma vibração, é quase som, é como ouvir o som da hemoglobina. E aí até o meu supervisor de pós-doc falava isso, ouvindo o sangue. E é verdade. E aí o laser incidindo na hemoglobina faz ela fazer essa expansão termoelástica, não tem nenhum tipo de introdução de nada exógeno no paciente, ou no tumor, ou o que for que seja que você quer ver perfusão sanguínea, só tem que ter
sangue perfundindo, então com uma hemoglobina de preferência. E aí você usa uma sonda detectora de um cristal piezoelétrico, que é o que tem no ultrassom, para coletar essa informação, que é a hemoglobina vibrando e fazendo esse som, para poder transformar essa imagem através de um algoritmo. Então, foi desenvolvido um projeto que foi lá do meu supervisor de pós-doc e eu ajudei, porque eu não sabia nada disso, nem nunca tinha ouvido falar, e, na verdade, esse foi o primeiro paper dessa tecnologia. Né? E a gente teve bastante sucesso, que foi publicado na Nature Bioengineering e a NNBE. Por quê? Porque é um sistema para fazer o acompanhamento de pacientes para as mais variadas coisas, melanoma é uma aplicação. Bom, não vou falar todas, mas enfim, você consegue sem nenhuma marcação fazer o acompanhamento com até uns 500 micrômetros de profundidade, que às vezes é o suficiente. E ela não é invasiva, não demanda tanta estrutura física para um atendimento do paciente, e ela já tem inclusive uma empresa que é ligada à primeira autora, na verdade a empresa já existia, mas a primeira autora desse artigo, que era a Kátia, que me ajudou também a fazer o trabalho que eu mostrei para vocês ontem, vou mostrar de novo, que é de outro paper que eu publiquei, que é na JCR, que é o Journal of Controlled Release, que é de nanocoisas. A Kátia, ela participou, o pós-doc dela foi exatamente isso aqui, desenvolvimento desse equipamento. Hoje em dia, ela foi absorvida pela empresa. Ela trabalha para essa empresa que tinha um problema para resolver. Então, assim, é o case de sucesso. A gente consegue fazer a resolução, saúde, consegue fazer a resolução. Mais do que isso, a Ximena falou da marcação dos anticorpos, a gente pode fazer uma miríade de coisas, né? De novo, a Ximena mostrou lá os resultados com o tecnésio para o Brasil e para a Latinoamérica, isso é perfeito, a gente consegue resolver problemas. Se a gente conseguir trazer para o Brasil cada vez specs melhores, o que é também um outro nicho de desenvolvimento e já está em andamento, isso não é uma coisa que vai parar, vai longe. Isso vai já ter a sua tecnologia, que você começou lá, sei lá quando, né? Não vou falar detalhes para não parecer. Né? Já é aplicável. O médico já pode demandar um exame de SPECT numa tecnologia que já existe e pode ser feita a partir da eluição de um gerador, certo? Então, assim, se você conseguir trazer o zircônio para o Brasil, que é um emissor PET, vai ser fantástico. A gente vai conseguir melhorar a distribuição e acompanhar o paciente por muito mais tempo. E acompanhar, eu quero dizer, dias mais tempo, para ver se aquele paciente está mudando a fisiopatologia daquela doença nesse decorrer de tempo, que às vezes é muito mais interessante que ele seja longo. Tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas, sobre dose, se o paciente vai para casa, as coisas que podem sair desse paciente, a parte de radioproteção que vocês assistiram hoje tem uma série de implicações, né? Nada é 100% ruim, é bom, nada é 100% ruim. Isso tem que ser pensado. E assim, se você tiver condições de fazer o uso dessa tecnologia, esse é um outro anticorpo que foi marcado que era para câncer ovariano, de uma startup que na época... Agora ela se desenvolveu e está super bem, que era de um PI muito famoso. Eles têm esse anticorpo e estão já nos trial clínico, que começou há muitos anos atrás, já foi muito bem, para poder, inclusive, fazer o tratamento, seja por ADCC, que já se falou, que é a citotoxicidade dependente de anticorpo, que é quando a célula do sistema imune tem um receptor na superfície de FC, que é a pontinha, a bundinha do anticorpo, né? Quando o UFC é ligado, a célula vai ser ativada e vai degranular por cima desse alvo que foi ligado lá na ponta, que é a FAB, né, onde existiu uma interação entre o antígeno e o anticorpo, e fazer a lise celular. Então, a cistotoxicidade dependente do anticorpo. Isso já existia no organismo, já faz todo dia. Você só pôs lá um anticorpo que é de interesse do paciente para tratar uma doença, né? Aí eu falei ontem sobre as nanopartículas para fazer a marcação de células. Então, não sei se vocês conhecem, você consegue pegar uma cultura de células e baixar no Eppendorf por centrifugação e vira um pellet. A gente chama de pellet porque fica uma bolinha. E lá tem, sei lá, milhões de células, né?
Se você puser uma nanopartícula, você consegue ver isso in vitro. Aí qual é a aplicação disso? Como eu vou fazer isso ir para o mercado? Será que isso já é factível? Tem várias implicações. E aí, os desafios maiores que a gente está tendo nessa área são relacionados a quem, como e qual vai ser o controle disso. Assim como na medicina nuclear, controle de qualidade em qualquer setor de qualquer coisa que vai para o ser humano tem que ser muito bem feito. A gente vem conversando entre a gente durante esses dias de evento que controle de qualidade na medicina nuclear precisava respeitar um padrão e fazer coisas que eventualmente a gente vai mudar ainda e fazer, mas que hoje em dia não é feito. Por quê? Porque essa certificação, esse acompanhamento, essa capacidade de ter protocolos que cobram esse país que tem sei lá quantos países dentro dele, vão permitir que o paciente receba o melhor resultado e o médico que vai receber o resultado para acompanhar esse paciente, né? Lembrando, o médico nuclear vai fazer o laudo desse exame para um outro médico. Então, assim, o cliente da medicina nuclear não é um médico, ele é, às vezes, uma equipe médica, né? Tá muito na moda fazer o tumor boarding, né? Que é juntar mais de um médico para ver o paciente e pensar o problema de forma combinada. Então, assim, a medicina nuclear, ela está resolvendo o problema de médicos. O benefício é no paciente, mas o cliente é em médicos, né? E eles todos têm um problema para resolver. Então, a gente precisa respeitar essas características individuais de tudo e fazer controles específicos. A Anvisa, você vai precisar desenvolver muita coisa para poder uniformizar tecnologias. E isso tudo, juntando com a parte de genômica que eu falei lá atrás, vai fazer então da medicina de precisão cada vez mais precisa. E isso vai ser fantástico, porque a gente vai conseguir cada vez mais melhorar o tratamento do paciente. O paciente vai receber cada vez mais um melhor benefício. Se não houver tratamento para aquela doença, ele vai ter maior conhecimento dos riscos e benefícios para ele tomar a decisão sobre qual é o caminho que ele quer aceitar quando o médico explicar para ele, olha, sua doença está assim, 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 assim. E o médico vai conseguir falar com muito mais detalhe o que é que está acontecendo naquele organismo. Você vai praticamente abrir um painel para a pessoa, falar assim, ó, você tem uma semana, porque você tem muito dado sobre você mesmo. Né? Vai dar muito mais segurança para o médico. Ele vai ter muito mais informação e vai acompanhar o paciente de uma forma que ele nunca acompanhou. Ele vai ser capaz de ver o paciente com uma forma que ele nunca viu. E aí ele vai começar a usar a habilidade dele clínica, né, a capacidade dele de tratar o paciente com resultados. Né? Não em algo que às vezes é impalpável. Né? Você vai começar a dar dados para o médico. É como se você fizesse uma tese de doutorado para cada médico, para cada paciente. Porque é muito dado. Por isso que a inteligência artificial também vai ajudar a filtrar esses dados, a trazer o benefício para o paciente. Também é um nicho de negócio. Eu acho que o que eu tinha para entregar é isso. Deve estar todo mundo já dormindo faz 1 hora. E queria agradecer mais uma vez de vocês estarem aqui e terem se predisposto a acompanhar.